Continuando aqui, meus irmãos, esses homens estavam perseguindo Daniel por ele ser um homem excelente, um homem irrepreensível que servia ao Senhor e servia ao seu rei também, né? E o rei gostava muito dele. E eles, com uma tremenda inveja, irmãos, né? Eles ficaram procurando alguma coisa para poder acusar Daniel, né? Por isso que eu falo, irmãos, o inimigo ele fica 24 horas por dia no nosso encalço, irmãos, para tentar descobrir qualquer coisa para nos envergonhar diante de Deus, nos acusar perante Deus. É por isso que devemos vigiar e orar sempre, porque Ele está sempre ali procurando alguma coisa para nos acusar, sempre. E esses homens estavam assim, procurando alguma coisa, algum mal para poder repreender Daniel. Mas Daniel era um homem íntegro, era um homem de princípios, era um homem irrepreensível, então eles não acharam nada. Aí foram achar aonde, meus irmãos? Eles foram procurar aonde? Foram tentar achar alguma coisa para tentar, né, induzir o rei contra Daniel. E aonde eles foram, irmãos? No principal de Daniel. Foram na adoração de Daniel, na devoção de Daniel. Daniel era um homem de oração. A passagem nos diz que Daniel ele orava 3 vezes ao dia, irmãos. Ele orava no quarto dele, com a janela aberta, em direção a Jerusalém. Ele orava 3 vezes ao dia. Ou seja, o que eles viram nisso? Vamos fazer um decreto, pedir para o rei assinar, para poder decretar 30 dias de adoração somente a ele. Ou seja, eles despertaram no rei um sentimento de vaidade. O sentimento de vaidade é muito perigoso, irmãos. Aquele rei, ele era o rei, ele estava ali predominando ali Babilônia, tinha acabado de conquistar a terra, né? Os Medo-Persa ali conquistando aquela terra de Babilônia. E eles colocaram na cabeça do rei que o que ele deveria ser adorado como um deus. Olha só, colocaram na cabeça do rei isso. E pediram e fizeram o decreto. E o rei foi e assinou o decreto. E Daniel, sabendo disso, irmãos, ele sabia disso. Ele não recuou. Ele não negou o seu Deus. Ele foi orar ao Senhor. Por isso, irmãos, que nós devemos honrar o nome de Jesus em todo o tempo, em todo lugar, em toda, em toda a nossa vida. Nós devemos ser crentes, irmãos, não só na igreja. Nós devemos ser crentes em casa. Nós devemos ser crentes no trabalho. Nós devemos ser crentes na faculdade, em qualquer lugar, irmãos. Nós devemos ser crentes na rua onde nós moramos, na casa de um parente que faz tempo que você não vai. Nós devemos mostrar que nós somos crentes, irmãos. Nós somos renovados, nós somos transformados pela palavra de Deus. E as pessoas têm que ver isso em nós. Têm que ver esse brilho em nós, através das nossas obras, através das nossas atitudes, né? As pessoas têm que ver isso. Porque hoje, irmãos, infelizmente, a igreja está copiando o mundo. Mas deveria acontecer o contrário. O mundo deveria copiar a igreja. O mundo deveria copiar as atitudes da igreja. Hoje nós vemos a igreja copiando o mundo, seja de diversas maneiras, seja na vestimenta, seja nos louvores, seja nas petições, várias coisas que nós estamos copiando do mundo, que é errado. O mundo que tem que copiar a igreja, né? Na única e verdadeira adoração ao Senhor, nas vestimentas respeitosas, principalmente das irmãs, no caráter, né? E na integridade dos irmãos e ser irrepreensível os irmãos. É assim que devemos mostrar para o mundo que nós somos. Devemos ser homens de palavra, devemos ser mulheres de palavra, mulheres respeitosas,
Não mulheres que provocam a lascívia dentro da igreja. Não homens que brigam, que se discutem dentro da igreja. Tá errado, irmãos. Tá errado. Isso não pode acontecer no nosso meio. Nós devemos mudar. Nós devemos colocar Jesus Cristo em primeiro lugar. Hoje, muitos querem glória, muitos querem posições dentro das igrejas, sendo que o Jesus Cristo ele é o centro de tudo. As mensagens têm que ser 100% cristocêntricas. Não exaltando o homem, mas Cristo. Nossas igrejas têm que ser exemplo para esse mundo. O mundo tem que copiar as nossas igrejas. Não as igrejas copiar o mundo. Não trazer os costumes do mundo para dentro da igreja. Não trazer as coisas as, as, as coisas horríveis do mundo para dentro da igreja. Não. Nós devemos pregar o evangelho verdadeiro de Deus. Nós devemos pregar Jesus Cristo para que essas pessoas tenham a consciência que são pecadores e precisam se converter a Cristo. Não pensarem, a igreja é um entretenimento, hoje eu não vou em tal lugar, mas eu vou para a igreja, eu gosto de ouvir o louvor, eu gosto de ouvir aquele irmão falar, e não quer compromisso. Não, nós temos que impor a essas pessoas que elas devem se arrepender dos seus pecados e se render a Cristo. É isso que nós temos que passar para elas, meus irmãos. Não ficar amaciando o ego das pessoas. Porque pregar o óbvio na igreja é fácil. Agora prega o que a palavra verdadeiramente diz, que tem que fazer, que tem que ser feito. É difícil. Porque o medo, se eu falar isso, o irmão nunca mais vem na igreja. O problema é dele se ele não quer vir para a igreja. A palavra genuína tem que ser pregada. Se ele quiser trilhar o caminho certo, o caminho de Cristo, ele vai ter que seguir as regras da palavra. Se for de outro jeito, tá fora. Tá fora. É o jeito que a palavra está dizendo. É por isso que a igreja de Deus era perseguida, porque falava e pregava a verdade. A verdade tem que ser pregada do jeito certo. Não devemos ficar amaciando o ego de ninguém, não, irmãos. Nós não estamos na igreja para agradar ninguém, não. Irmão, prega desse jeito assim, porque se você pregar desse jeito, você vai chatear os irmãos aí. Meu amigo, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu não estou fazendo a tua vontade, meu irmão. Se não quiser nunca mais me chamar para pregar ou dar algum ensinamento, não chama, entendeu? Mas eu estou aqui para pregar o que a palavra de Deus está dizendo, que Deus quer que diga. Eu não estou aqui para pregar o que você quer, você entendeu? A palavra de Deus ela é ímpar de todos esses pensamentos desses homens. Manipular a palavra de Deus? Jamais. A palavra genuína tem que ser pregada, e pregada severamente, às vezes, entendeu? Não tem por onde correr. Com amor, entendeu? Com dedicação e com sinceridade. Não é fácil, não. É estreito. É estreito. Mas é o caminho. A porta é estreita para a salvação. A porta é estreita. Porque larga tem um monte por aí. Tem um monte. Se fosse fácil assim, o Senhor não vinha dar a sua própria vida por nós. Se fosse fácil assim. Mas não. Voltando aqui, irmãos. Então Daniel, ele foi condenado para poder, por causa da desobediência, no sentido deles. Porque logo quando o rei decretou isso, 30 dias, que não podia ninguém pedir nenhuma oração para nenhum dos seus deuses, né? Que ele via vários deuses, só poderiam pedir a Dário. Dário era o deus deles agora. Durante aqueles 30 dias, o rei Dário era o deus. Eles tinham que pedir tudo para ele, abençoar tudo a ele. Mas Daniel não fez dessa forma. Daniel foi para o teu quarto, ajoelhou, abriu a palavra de Deus e orou ao Senhor Deus de Israel. E quando ele orou,
Os inimigos estavam ali à espreita, esperando só ele adorar a Deus. E foram lá e falaram para o rei: Olha, Daniel, ele orou ao Deus dele lá, ó. Ele não orou ao Senhor não, rei. O rei ficou entristecido porque o rei gostava muito de Daniel. Só que um decreto, né? A palavra de Deus diz que o decreto dos Medo-Persas não pode ser revogado nem pelo rei por ninguém. Uma vez que um decreto é posto, é decretado, não pode ser revogado, nem pelo rei. Então tinha que se cumprir o castigo para Daniel. Irmãos, essas passagens de Daniel, elas são tremendas, porque são passagens como o título diz, né? O título nos fala aqui, ó, vamos ver aqui, ó. O fiel experimenta o socorro divino mesmo nos tempos de crise. Ou seja, Israel estava passando por uma crise terrível. Israel ficou 70 anos cativa, no cativeiro ali. Então estava com uma crise tremenda e ainda passou sobre socorro de Deus. Ou seja, os 3 hebreus tiveram o socorro de Deus na fornalha. Daniel teve o socorro de Deus na cova dos leões. Irmãos, mesmo na nossa crise, na crise que nós estamos passando, essa crise global, o Senhor vem operando com socorro no meio dos teus, irmãos. O Senhor opera com socorro bem presente. O Senhor está presente no meio de nós, irmãos. Não desanime, não esmureça. O Senhor, Ele está do nosso lado. Então, irmãos, os irmãos já conhecem a passagem. Daniel foi fiel, né? Ali, honrou ao Senhor e cedeu a sua sentença. Desceu à cova dos leões. Foi aprisionado. Irmãos, os leões são feras que acabam em segundos, né? Com qualquer alimento que são oferecidos a eles, né? São carnívoros. Qual que era de acontecer ali com Daniel? Só de ele colocar o pé dentro daquela cova. Ser estraçalhado, irmãos. Ser estraçalhado. Mas o poder de Deus é maior na vida de Daniel. O Senhor fechou a boca dos leões. Famintos, famintos. E não machucaram sequer uma parte do corpo de Daniel. Daniel não sofreu sequer um arranhão. Porque Deus estava na vida de Daniel. Estava provando mais uma vez que estava na vida dele. E o rei, né, incomodou-se, porque o rei gostava de Daniel. Ele se incomodou, não conseguiu dormir e foi até a cova atrás de Daniel. Chegando lá, ele gritou por Daniel, é claro, não chegou entrando. E Daniel respondeu que estava bem. Incrivelmente, irmãos, Daniel saiu daquela cova sem nenhum arranhão. Porque a palavra de Deus, ela é forte, ela é poderosa. O poder de Deus não pode ser subestimado, meus irmãos. Jamais pode ser subestimado o poder de Deus. E o rei ficou maravilhado e começou a glorificar o Deus de Daniel. É maravilhoso, irmãos. E aqueles que acusaram Daniel, que fizeram toda aquela tramóia para jogar Daniel dentro da cova dos leões, acabaram sendo jogados no lugar de Daniel. E não só eles, toda a família, irmãos. Toda a família foi jogada aos leões. Imagina aqueles leões de jejum ali junto com Daniel. Imagina, quando o primeiro que caiu lá dentro, eles estraçalharam. Não sobrou nada. Irmãos, devemos ser fiel ao Senhor. Porque em meio à crise, aonde nós pensamos que não tem saída, aonde não tem saída, onde você não tem nada, Deus nos abre um escape. Aonde nós estamos num lugar fechado, onde não tem saída, Deus ele abre uma portinha para nós escaparmos. Ele é o Deus do escape. Ele é o Deus que age no impossível, meus irmãos. Temos que entender isso. Temos que ser fiel ao Senhor. Temos que honrar a tua palavra. Temos que ser
Temos que ter intimidade. Olha, essa palavra sempre eu vou falar. Intimidade com Deus. Aquele que tem intimidade com Deus, ele não teme a nada. Ele não teme o amanhã que vai vir, porque ele sabe que o amanhã só pertence a Deus. Deus, ele está sempre na frente dele, guiando, né? Temos que ter intimidade com Deus, integridade sempre. O Senhor, ele é maravilhoso em nossas vidas. Em meia crise, ele vem com seu socorro. Precisamos seguir o exemplo de Daniel em sua fidelidade a Deus e também vamos testemunhar sua providência para conosco. Tá vendo, meus irmãos? Conclusão: os homens que tramaram a morte de Daniel, aí tá vendo? Acabaram sendo um canal de bênção para para promovê-los. Verdadeiramente a história de Daniel nos adverte que em meio às crises vale a pena ser fiel ao Senhor. Tá vendo, irmãos? Vale a pena ser fiel ao Todo-Poderoso. Vale a pena ser fiel a Ele. Amém? Eu agradeço os irmãos por essa aula. Agradeço por mais uma vez estar aqui. E eu adorei essa revista. Essa é a última lição que eu estarei dando aula dessa revista. Mas a próxima lição, a última, será o irmão Edson. Eu gostei muito dessa revista, né? Espero que a próxima venha também muito boa. Muito bom proveito. E sou grato aos irmãos pela atenção. Desculpe os erros. Mas a palavra de Deus, ela tem que ser pregada fielmente. Vamos orar? Amado e eterno Criador, Rei da Glória, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por ter nos ajudado na ministração desta aula, Senhor amado. E termos aqui expondo o livro de Daniel. Esse teu servo, que agora com certeza está contigo, Senhor, aí nos céus, que passou por essas provas e venceu todas com a sua fidelidade, com a sua integridade, sempre orando a Ti, Senhor, mas nunca negando a Ti de nada. Nós devemos aprender com este homem. Bendito eterno Salvador, que nós pratiquemos a Tua palavra cada dia nas nossas vidas. Bendito eterno Salvador, em tudo nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.